contar um pouquinho pra nós de como começou essa história. A gente já tem um spoiler, mas eles vão contar pra vocês. Sejam bem-vindos, meninos. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar então com as perguntas. Eu queria saber quanto tempo vocês estão abertos e por que do nome Inove, né? Nós estamos abertos então há cerca de 4 anos, né? O nome surgiu de muitas possibilidades que a gente foi. Aí a gente pensou sempre numa inovação, sabe? Que nós sempre pensamos em trazer coisas novas para os nossos segurados, entendeu? Muitas pessoas acabam pensando muito só no seguro de carro e de casa. Sim. E não, os seguros não se atém só a isso, né? Então é um ramo muito grande e aí quando a gente senta para conversar com o cliente, explica, né? Traz até dentro do próprio seguro outras coberturas que habitualmente não são ofertadas. Então seria nesse sentido, né? De se manter próximo ao cliente e inovar, sempre trazer uma novidade para o cliente, né? Sim. Possibilidades de seguridade para o cliente. O seguro ele te dá várias possibilidades, né? As pessoas acabam por vezes procurando algo específico, mas a gente procura trazer o que é a real necessidade que as pessoas às vezes precisam também, né? Não só aquele, vamos dizer, feijão com arroz, mas sim todas as possibilidades que ele pode ter, quais as coberturas, o que ele pode ter de assistência, né, diferente do básico. Do convencional. Exatamente, sim. Então o seguro, não só a questão de carro, casa, vamos dizer que são alguns produtos que são mais procurados, mas vem a questão de implementos agrícolas, propriedades rurais, previdência privada, né? Então são vários itens dentro de seguros, várias possibilidades de negócios, vamos dizer, nesse sentido, Sim. né? Sim. E hoje vocês são sócios? Somos sócios. É vocês dois? Sim. E como é que surgiu essa ideia de sociedade, do negócio, do nicho, do ramo? Da onde que veio toda essa ideia? Começou, né, nós nos conhecemos já há bastante tempo, quando eu morei em Humaitá, né? Na época eu trabalhava numa farmácia da família, o Moisés trabalhava no Sicredi, depois, enfim, eu voltei pra cá. Quando o Moisés veio pra cá, a gente começou a jogar futebol e tudo mais, depois ia tomar uma cervejinha, alguma coisa e outra, e aí começou a surgir, mas podia daqui a pouco fazer alguma coisa diferente, né, tentar, né? Surgiu com uma ideia de um outro ramo, mas enfim, o nicho de seguradora de seguros, né, de corretora de seguros aqui na cidade não era muito explorado, e aí a gente resolveu dar espaço, né, se provocando assim depois do futebol, né? Basicamente tomando uma cerveja, vamos abrir ou não vamos abrir? Não, vamos abrir. Então, daí começou a correr atrás. De uma brincadeira e surgiu um negócio. Exatamente. A gente estava bem, os dois estavam estabilizados, né? Cada um com o seu emprego, uma renda, né? Cada um. Só a gente esperava ou queria algo a mais, né? Então esse experimentar algo a mais fez a gente tomar essa decisão de abrir um negócio para nós, né? Com todas as dificuldades, né, que tem de começar, às vezes o medo de começar, né? Então a gente esbarrava em alguns pontos, né? Mas a gente conseguiu tomar a iniciativa, sim. A gente largou os nossos empregos. Hoje vocês só trabalham na corretora de seguros. Sim. Não trabalham mais fora. Não. Somente com a corretora, sim. Às vezes tu larga o certo pelo incerto, né? Daí é uma grande decisão a ser tomada, né? Tu ter aquele salário todo mês pra conquistar novos clientes, mas eu acho bem interessante. Isso é corajoso, né? Sim. Tem que ter coragem pra empreender. Ainda mais com família, né? Você já tem família e tudo mais, não é uma coisa que é só de vocês. Sim. Tem todo um por trás, né? É um projeto, é uma organização. A gente precisa, quem começa precisa pensar no futuro, mesmo que seja a curto prazo, 1 ano, 2, para que você tenha uma estabilidade, porque a renda nem sempre é imediata. É uma construção com o tempo. Tem que ter um caixa ali, né, para segurar se qualquer problema. Exatamente, sim. E a gente vem numa evolução bem bacana, né? A gente já tem um colaborador, que é o Stefano, né, que trabalha comigo. A gente já tem um outro escritório que é em Humaitá, então a gente tem um escritório aqui em Três Passos e tem um escritório em Humaitá.
crescendo. Exatamente. Então a gente vem com uma crescente bem bacana. E vocês que já trabalharam os dois fora, né, como CLT, como é que foi essa experiência? Vocês indicam para as pessoas ter esse passo de coragem ou não? Olha, eu indico porque o mundo, o sol tem para todos, né? Tem só o mais difícil para mim, pelo menos, acho que para o Moisés também, foi dar esse passo assim. Foi quando a gente fechou, que apertamos as mãos, né? Um acordo, não, vamos sair do nosso emprego, vamos correr atrás disso, sabe? Ali começou a dar um pouco de medo, né? Porque a renda que a gente tinha, tu tem que ter um planejamento, né? A gente sai de um patamar bem alto, que tu tem hoje a segurança, daqui a pouco vai lá embaixo, né? Sim. Pode ser que não, né? Pode ser que não, Tomara mas é que certo, não, né? mas é certo. Né? Então foram alguns meses, né? Até a construção de elaborar o escritório, correr atrás de cadastros com seguradoras, né? Então foram alguns meses de baixa para nós. Mas depois disso a gente começou a correr atrás e tem que ter iniciativa de sair, sabe? De sair, tirar. E o teu celular vai depender da tua dedicação, né? Exatamente. Enquanto Não adianta você- só abrir o escritório e vou esperar vir os clientes, né? Não é. A iniciativa é um ponto de partida, né? Mas assim, é muito trabalho, né? É muita dedicação que você precisa ter a partir do momento que tu começa, assim. Não é simplesmente, eu vou abrir um negócio, ter um projeto, né? E ficar lá aguardando que as coisas aconteçam. Precisa correr bastante atrás para você conquistar. E os não teus tem mais clientes. hora também, né? Não tem mais hora. Qualquer oportunidade é oportunidade de negócio. Exatamente. Tanto é que a gente foi fazer uma visita de almoço, vamos dizer assim, né? Um almoço que a gente teve lá em Bicaco, no sábado, Coronel Bicaco. E nessa ida para esse almoço, a gente passou em Redentora, passou em mais cidades. E aproveita. Para conversar com clientes e foram surgindo mais negócios, mais possibilidades. Pelo simples fato de você sair, vamos dizer, da tua casinha, vamos dizer assim, Do conforto. do conforto, E buscar. mas ir atrás. Assim, né? Como o Luiz disse, espaço tem para todo mundo. Basta você correr atrás e conquistar Buscar o teu. Conquistar o seu, Não tentar Exatamente. passar a perna no outro, né? Que às vezes acontece isso. E tem. Exatamente. Mas queria que tinha comentado que a maior procura é carro e casa, né? Mas eu queria saber se vocês têm clientes que sofreram agora com esse... Como é que é o nome? Vendaval? Que ocorreu, se vocês tiveram propriedades rurais seguradas e como é que é, né? A Como é que burocracia, procede, eu acho também, né? Depois que acontece um desastre. Isso. Todo E, mundo- e falar a vantagem de tu ter isso, né? Que daí pelo menos tu tá segurado, tu não perdeu tudo, né? Todo mundo contrata não querendo usar, né? É. Mas Exatamente. nesse caso é uma baita Sim. ajuda, né? Nós tivemos alguns casos pontuais. Tivemos um caso maior, que foi uma propriedade que tem 2 silos grandes, daí os silos menores, secadoras, que ali foi bem intenso, assim, foi uma destruição quase total, né? Não que arrancou tudo, não, mas danificou tudo, né? E aí, já no primeiro dia, a segurada me ligou e disse: ó, Luiz, estamos indo lá porque deu problema lá. Daí ela me mandou umas fotos, daí eu disse: não, vê o que aconteceu e já me passa. Tanto que eu terminei a comunicação do sinistro no mesmo dia, era 10 da noite, pra gente no outro dia já ter o vistoriador na região, né? Quando acontece esse tipo de evento que tem vários sinistros, as seguradoras também deslocam vistoriadores para já agilizar os processos de sinistros, Sim. né? Então a gente comunica e logo está tendo a vistoria, logo a seguradora já está dando um respaldo para os segurados, né? Sim. Todas as medidas para contenção da propagação do sinistro, né? De ampliar as perdas, por exemplo, né? A seguradora também cobre, né? Então tem tudo isso que as seguradoras dão de assistência para o segurado, né? Aqui na nossa região a gente não tem uma rede ainda de assistência muito grande, mas as seguradoras, na medida do possível, indenizam o segurado, né? Com as medidas que ele tomou para evitar a ampliação do sinistro, o agravo do sinistro. A parte, vamos dizer, que nos cabe, não é só vender o produto, o seguro, né? Mas sim prestar toda a assistência. E o que o segurado, vamos dizer, o que a gente orienta, a partir do momento que fez o contrato do seguro, que qualquer
situação que aconteça, contato o corretor, para que aí já tome a iniciativa de forma correta, de abertura do sinistro de forma correta, para que logo o processo ande da forma mais célere possível, né? Exatamente, Mais sim. rápida. Isso, para que a documentação, as provas todas já sejam logo anexadas, feita a vistoria e já para logo poder reparar o dano que houve. Sim. Eu também acho que quanto antes a pessoa também recebe o valor, né? Exatamente, Mais exatamente, rápido, sim. mais rápido consegue se recuperar, né? Quanto tempo mais ou menos demora esse trâmite? Cada caso é um caso, né? O prazo legal das seguradoras é 30 dias, senão eles têm a obrigação de encerrar o sinistro, né? Mas normalmente aí questão de 15 a 20 dias os segurados já estão sendo indenizados, né? Na maneira que vão comprovando os gastos e tudo mais. Mas cada caso é um Sim. caso, né? E hoje mais pessoas buscam ou vocês mais vão atrás? Nós mais uma. Nossa. Hoje nós ainda a gente vai mais atrás, ainda que é bastante, vamos dizer assim, a questão do boca a boca, Uma indicação. é uma indicação. Então a gente é procurado por bastante gente através de outros clientes, os segurados, né, Sim. que nos indicam, né? Então a gente tem uma procura assim, mas a gente ainda vai mais atrás. Eu acho que esse é um serviço mesmo que é mais desse formato, porque eu, por exemplo, nunca pensei em contratar assim, mas às vezes se alguém viesse me oferecer, por exemplo, eu contrataria, né? Então eu acho que é importante vocês chegar na pessoa, vocês explicar a situação, porque a gente nunca tá esperando um desastre, né? Mas Sim. acontece, pode acontecer. E aí já esse valor já ajuda, né? Sim. Que é uma parcela que tu paga por mês ou é anual? O valor do contrato do seguro ele é anual, ele pode ser parcelado, né? Cada seguradora tem a sua política de parcelamento, algumas no Sim. boleto, outras no débito em conta e outras no cartão de crédito, né? Daí o seguro de auto também, seguro de casa, seguro de empresa, tudo conforme as políticas das seguradoras mesmo. Sim. O seguro ele é uma proteção para eventualidades, vamos dizer assim, porque ninguém contrata o seguro querendo que aconteça alguma coisa. Sim, né? Seria algo meio contraditório. Mas é por uma proteção daquilo que você conquistou, daquilo que você construiu, ou vamos pegar um seguro de vida dos entes que ficam depois, se acontecer algo contigo. Então é uma prevenção daquilo que você conquistou ou das pessoas que ficam no posterior, né? Então, o É seguro... que demora anos para construir, às vezes vem um desastre, né? Que aconteceu ali e leva tudo Pode num levar dia tudo. só, né? Sim. Então, quantos Exatamente. anos para construir de novo? Assim como o seguro já tem Sim. um seguro, né? É um seguro, é uma Literalmente. Exatamente. E quais as regiões que vocês atendem? Hoje nós temos a nossa matriz, vamos dizer aqui, Três Passos. Nosso escritório principal aqui em Três Passos. A gente tem mais um escritório então em Humaitá, né, que a gente atende lá, mas a gente atende toda a região, né, inclusive estado, fora do estado, Santa Catarina, Paraná, assim. Tem clientes em todo. Sim, então a gente Tem tem lá no Pará, a gente tem segurança. Sério? Que É. legal. Lá em Salinas. Tudo por indicação. Tudo por indicação. indicação, Que legal. Conhecidos, conhecidos, confiantes, familiares, mas, né? Sim. Mas que geram uma rede de confiança, né? As pessoas também não procuram só por uma questão, às vezes, de preço. Não, com certeza. Sim, mas sim por uma questão de confiança, de conhecimento. que vão, Que vai realmente resolver o teu problema, que né? vão Exatamente. ligar no momento que precisar, que nós vamos estar disponíveis. Né? É que nem a Leti falou que eu também estava procurando um seguro para casa, mas eu não sabia onde, tipo, eu quero fazer, mas não procurei. Daí eu fui lá no Ricardo e o Ricardo disse, ele faz o seguro aqui do pet, faz o seguro lá da casa da mãe. Eu pensei, que interessante, né? Já tem alguém que, tipo, um norte, Uma indicação. uma indicação. Isso é o forte hoje em dia, é o boca a boca, né? Exato. Você... E às vezes tem muita gente assim que quer fazer, mas não vai atrás e fica por isso. Daí quando vê Deus o livro acontece um desastre, né? Daí lembra. E daí tu lembra, por que eu não fui fazer o seguro, né? A gente recebeu poucos sócios aqui e a gente queria que vocês falassem um pouquinho dos prós e dos contras em trabalhar em sociedade. Não, é super tranquilo. No momento que tu tem um sócio, tu tem que entender que nem toda decisão vai ser do jeito que tu quer. Né? Tu tem que ter uma concordância do teu sócio.
né? Tem pontos, daqui a pouco, quando eu e o Moisés vamos tomar alguma decisão um pouco maior, a gente sempre conversa. E mede os prós e os contras. Eu queria fazer assim. E aí chega o Moisés, não, mas eu queria fazer assado. Tá, então vamos avaliar qual um meio termo, alguma coisa que os dois aceitem, sabe? Não é tão simples, né? Mas, assim, não é difícil, né? Tu só tem que saber que nem tudo vai ser como tu quer. Nem tudo é como eu quero, nem tudo como o Moisés quer. Às vezes a gente tem que abrir mão, né? Tem que deixar a outra pessoa também falar, senão acaba só um tomando decisão, né? Daí o outro pode até se sentir excluído. Diz, mas para ajudar a pagar as contas eu tô junto, mas agora para decidir eu não tô. Como é que é isso, né? Então daí isso pode gerar briga, né? Mas assim, nós, Moisés, eu nunca tivemos nenhuma discussão, sempre a gente resolveu tudo que a gente pensou em fazer, a gente pensou em fazer junto, argumentou um pro outro, disse, eu queria fazer isso por causa disso, isso, o outro, não tem argumento melhor, vou fazer assim. não tem argumento melhor, vou fazer assim mesmo. Sim, é interessante, né? Um ponto que a gente, desde o começo, desde que a gente tomou a ideia de abrir a corretora, a gente logo acordou que seria 50% para cada um. Então, diferente do que cada um tiver feito a mais disso, daquilo, é tudo nosso. Né? Sim. Aí, se a gente conquistou alguma coisa, nós conquistamos. Não é o Moisés, não é o Luiz. A Inova que conquistou. Sim. Então, acho que isso também fez com que a gente desse um passo importante, de uma forma amigável, né? E que o nosso negócio pudesse render da melhor forma possível. Vocês eram amigos antes? Sim. E vocês acham então que funciona? Funciona. No caso de vocês, No funciona. nosso caso, funciona. Sim. Mas que nem a gente é 13 também funciona, né? Cada um com a sua personalidade. A Ana sempre apaziguando. Café com leite. Nós temos ideias diferentes, temos opiniões diferentes. Mas E habilidades diferentes também, né? Exatamente. Bem diferentes. Isso que é o legal da sociedade, né? Sim. Porque se é pra fazer sociedade com alguém que é igual a você, tu não precisa da pessoa. Assim, um completa o outro, né? Sim. A gente tem algumas correções que um faz pro outro, né? Mas é importante também, né? É preciso que a pessoa também aceite isso, né? Tem maturidade também, exatamente, né? não é simplesmente, Liz, eu acho que isso aqui a gente podia ter feito diferente, não pode entrar num vídeo sem no outro. É preciso ver no próximo, E ajustar. para ajustar. E não levar pro lado pessoal, ficar bravo, né? Que não é. Às vezes tu fala de um jeito, a pessoa entende de outro, daí já dá problema. Tu falar, né? Tu aceitar numa boa, né? Tem a hora também de falar, né? Às vezes a pessoa tá cheia de problema ali com a mesa tapada de papel, assim, cliente ligando, e daí chega e diz, viu, vamos fazer aquela coisa assim, assim, assado, ou tu devia ter feito aquela coisa assim. Vem Não você adianta. tanto. Não adianta. Né? Tem que sentar e conversar na hora propícia para isso, né? E quais os diferenciais vocês acham que tem, assim, das outras corretoras que vocês têm? Olha, a gente tenta, como comentei para vocês, trazer para o cliente todas as coberturas, possíveis coberturas, que é nessa ideia da inovação. Sim. Né? De estar mais junto do cliente, não só ligar, tipo assim, tá na hora de renovar teu seguro, deu tanto. Aí tu, renova, né? Teu seguro vence amanhã, né? Uma vez renova, só. sabe? Não, só, e tentar também até acompanhar o cliente nas redes sociais, daqui a pouco tu vê que ele se mudou de casa, que ele trocou de carro, né? Daqui a pouco está na hora de ofertar uma outra cobertura, né? Então, nesse sentido que a gente tenta trazer inovação para o cliente. E também a disponibilidade, né? Qualquer pessoa que contratar o seguro lá conosco vai ter o meu celular e o celular do Moisés. Né? Qualquer horário que ligar, um de nós dois vai atender. Isso é 100% certo. E tu falou de redes sociais, ajuda bastante vocês? Ajuda na divulgação, né? Eu sou pra um captar pouco cru, novos né? Nem Instagram eu tenho, mas do escritório a gente tenta, na medida do possível, trazer informações para os clientes. Sim. O que a gente busca sempre é tentar entender a necessidade do cliente. Sim. Vamos pegar um seguro residencial. Existem as coberturas básicas, né, que é incêndio e explosão, que é a contratação obrigatória. E aí existem as coberturas pontuais que tu pode contratar. Então, muitas vezes,
Tu vai querer fazer só uma cobertura básica, poxa, mas eu tenho bastante vidro na minha casa. Poxa, uma cobertura de vidros é interessante. Eu moro numa área de risco, uma cobertura de roubo e furto. Sim. Então tu pode ir contratando outras que vão complementar a tua necessidade. E por vezes, no valor final do seguro, acaba não tendo tanta diferença. Sim. Então, Tem isso cobertura pra TV, coisa assim também, né? tem danos elétricos para aparelhos eletrônicos, né? Então, E Porto Alegre tem bastante também pra celular, eu não sei se vocês têm disso. De roubo? Roubo. temos. Ou perda e até quebra. Que legal. Seguro para bike Pra também. bike. Capaz. E tem gente que faz. Tem. É Mas a bike é o preço de um carro. É verdade. Sim. Isso é verdade. Então, Dependendo qual é verdade. é isso que a gente às vezes vai tentando divulgar. Embora que a gente esteja numa região, vamos dizer, um pouco mais tranquila, do interior, né? Um pouco diferente de uma capital, uma região metropolitana, mas tem várias possibilidades, né? Seguro de telefone celular, seguro de bike, né? Então que as pessoas às vezes acabam não buscando, a gente tenta divulgar, mas a procura ainda bem... É que não é uma necessidade aqui da região, né? É Sim. um pouco mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Quais que vocês acham que são as maiores dificuldades de empreender? Olha, dificuldades são diárias, vamos dizer assim, né? O que a gente já comentou antes, que é de tu correr atrás do cliente. Por vezes, tu chega no cliente sem conhecer. Daqui a pouco vocês vão indicar alguém, liga para esse meu amigo aqui que ele quer fazer um seguro. Às vezes, né, acaba... No começo é mais difícil, depois a gente pega mais prática, né? De tu ligar atrás do cliente, se apresentar, fulano me indicou, né? Aí tu tem uma indicação ainda, mas tu chegar cru no cliente, assim, né? Não conhece, chegar a ofertar o teu serviço, que foi o que nós fizemos uma vez no começo do escritório, né? Nós passamos nas lojas se apresentando, né? Tem que estar pronto para receber ou não, né? Exato. Faz parte, muita parte, né? Hoje tu recebe, não vou dizer mais não que sim, né? Mas ele tem também, tu tem que saber entender que por vezes o cliente já tem um outro corretor que ele tem confiança. Sim. E dificilmente vai mudar, né? Tem disso também, tem que ter essa... É que eu acho que a esse corretora é uma entendimento. coisa assim que é bem pessoal, né? É difícil querer trocar. Né? A pessoa vai pensar muito bem, eu acho que antes de contratar, e vai manter ali com a mesma por um longo período, né? Quando no momento que cria o elo de confiança com o cliente, que ele te ligou e tu já deu a resposta imediata ou correu atrás, né? Ao longo do dia tu Mostrou interesse. já liquidou o problema, já solucionou para o cliente, ele vai criando um elo de confiança que no momento que ele sabe que quando ele ligar, ele pode contar contigo. Né? Sim. Então, Não, que tu chegar nos lugares é tu aprender tu aprender a falar, né? O jeito que tu chega no cliente, que às vezes tu chega no interior, não é o mesmo jeito que tu vai chegar na cidade, cada um tem um jeito de tratar, né? Então até tu pegar essa mania aí e até as necessidades, né, das pessoas da cidade, do interior. Sim, também são completamente diferentes. Então, tem que ter essa percepção, né? Sim. Verdade. É mais individualizado. A gente, nesses 4 anos aí que a gente tá, a gente faz visitas direto, né? Todo dia, na verdade, a gente faz alguma visita, né? E a gente tenta ao máximo, a gente é bem simples, humilde, né? A gente gosta de um contato assim com as pessoas, até para que elas se sintam também à vontade de conversar com a gente, de nos entender também, né? Para que a gente seja recíproco, não só a gente entender o outro lado, mas eles entender o nosso lado também, como que a gente funciona, como que a gente trabalha, Sim. né? Então isso, quando há essa reciprocidade, o trabalho assim é muito gratificante, sim. Então essa é só a mais parte leve. bacana. Exato, sim. E vai criando amizades também, né? Tu vai conhecendo pessoas novas, vai criando vínculo. Que nem a Leti falou, depois que tu entra na seguradora, criou ela, tu fica pra sempre, né? Aí tu tem Exato. sempre aquele vínculo com aquela pessoa, né? Exato. Tanto que antes que a gente estava comentando que sábado a gente foi até Coronel Bicaco, né? Então, por um modo de parceria, de amizade, de negócios também, né? Mas a gente foi para outra cidade por esse elo que a gente tem com as pessoas, né? Assim como a gente vai para várias cidades. É interessante também.
E Moisés e Luiz, então eu quero contratar um seguro, o que eu faço? O que eu preciso? Eu vou até vocês vêm até mim? Como é que eu encontro vocês? E as burocracias também, né? O que precisa tudo para contratar um seguro? Perfeito. Primeiro contato, né, a gente tenta entender qual é a primeira necessidade da Letícia, enfim, de quem que for, né, para a gente entender o que a gente pode alavancar para essa pessoa. A gente tenta sempre, se der pessoalmente, né, ou se não, por telefone, WhatsApp, e-mail, enfim. Facilita, né? Facilita. Celular hoje em dia. Hoje o WhatsApp é uma baita ferramenta de trabalho. Sim, né? Tanto super. para contato, envio de documentação, enfim. Venda, tudo. Sim, exato, tudo, sim. Mas para cada item, para cada ramo, existe algum tipo de documentação necessária para a gente fazer a contratação. Vou pegar aqui o exemplo de veículo. Né? O veículo, a gente precisa do documento do veículo, CNH do principal condutor, né? Endereço e algumas informações extras que se existem menores de 25 anos que podem dirigir, se a pessoa é casada, o estado civil da pessoa. E aí a gente faz a cotação, vamos dizer assim. E a cotação, ela pega todo esse perfil dessa pessoa e aí ela gera um valor. Não é simplesmente porque é esse CPF ou é esse veículo que vai dar tanto. Não. Ela gera um perfil e essa junção de informações gera o valor final. Sim. Então, no nome do Moisés, da Letícia, pode dar valores bem diferentes, né? Porque são perfis diferentes. Sim. Tanto que a nossa região aqui, se a gente for pegar a questão do CEP, nossa região aqui é uma das mais, vamos dizer, em conta, né, mais que baratas, tem. né? Se a gente for pegar uma região Porto Alegre, região metropolitana, a circulação de veículos... O risco é maior, né? Exatamente. A circulação de veículos, o risco de roubo e furto é muito maior do que a nossa região. Então acaba encarecendo aquele CEP lá. Então a nossa região ainda é muito mais em conta nesse sentido. Mas se eu bater meu carro lá, por exemplo? Tem cobertura, sim. O teu carro Cobre. vai estar ele tem uma circulação, né? Então, indiferente onde é que você estiver, vai ter uma cobertura. Sim. Aí vem tudo que a gente contrata. Desde a cobertura para o teu carro, cobertura de terceiro, se você for a culpar, assistência de guincho, de táxi, carro reserva. Né? Então, Tudo isso tu pode optar por colocar ou não. Sim. Na tua pólice, são todas essas coberturas, todos esses riscos estão cobertos. Sim. É que nem, tipo, na tua idade ainda é um pouco mais caro, né? Eu lembro em 25 agora. Tu já tem 25? Meu Deus, achei que tinha uns 23. Não, porque eu lembro meu marido quando ele rezava pra passar dos 25, que daí era tudo caro pra ele. O seguro de carro, daí quando a gente ia viajar, alugar carro fora, era sempre mais caro porque era menor que 25, que daí o risco é maior, né? Aí depois do 25 muda o perfil e daí começa a ficar mais barato, né, os seguros. E pra casa também ou não? Tipo, tem também perfil para os proprietários? As outras seguradoras até analisam o perfil, mas via de regra todas, quase todas não têm se fizer o meu CPF, no CPF do Moisés, da Letícia, não vai ter diferença no de casa, né? Sim. Não vai ter diferença. Até porque é difícil alguém ter uma casa no nome com menos de 25. Pode mudar de valor. O que muda de valores são as coberturas. As coberturas e de que material que a casa é construída. Casa de madeira, o risco é maior, principalmente pela questão de incêndio, então acaba sendo um valor Parece um pouco. exatamente mais alto, vamos dizer assim. O seguro de material, como o risco é um pouco, a casa de material, como o risco é um pouco menor, acaba se tornando um pouco mais em conta. O tipo de estrutura da casa também. E tamanho também interfere? Sim, interfere. O valor da cobertura final, pelo tamanho da casa, vai acabar interferindo sim. Interessante. Mas a questão de perfil, só para tomar um parênteses ainda, nem sempre o menor vai ser mais caro. Existe algum tipo, como é que eu posso falar? O perfil de 25 anos, exceções. Vamos pegar aqui pelo CPF da pessoa, o risco da pessoa no CPF pode mudar. Porque a seguradora ela vem em consideração o quê?
se você está adimplente, se está inadimplente. Os antepassados. Exatamente. Então ela faz, na verdade, é um conjunto De de informação. fatores que geram o valor final. Então nem sempre, porque eu sou de menor, que o seguro vai ficar, tende a ficar mais caro, sim. Mas há exceções que ficam mais em Se conta. tu já sofreu sinistros, né? Muda. E multas e essas coisas também ou não? Já influencia também. Sim. Até se contrata, às vezes, o pessoal contrata, paga uma parcela, vai viajar, volta, não paga mais. Isso também é grave. Sim. E pode acontecer, né? Tipo, contratei em um mês, fui pra Porto Alegre, sofri um acidente e já cobre? Ou Sim. tem uma carência? Não, carência meia-noite. Meia-noite do dia que tem que contratar. Nossa. É, Nossa. super É um rápido. risco também, né, pra vocês. Sim. Assim como pode acontecer do primeiro dia útil do seguro, pode acontecer no último dia útil do seguro. Da vigência do seguro, pode acontecer. Então, você está protegido todo esse período. Sim. E criar o próprio negócio garante qualidade de vida? Ou não? Olha, garante, eu não posso dizer que garante. No meu caso, melhorou muito. Né? No meu caso, melhorou muito. Porque antes eu trabalhava bem mais e, por vezes, não vou dizer que não era reconhecido, mas não sei se compensava tudo que eu trabalhava. Né? Hoje, então, eu me organizo um pouco melhor, né? Tomo decisões diferentes, faço coisas diferentes do que eu fazia quando eu era CLT. Né? No meu caso, foi melhor. Acredito que no Moisés também. Acredito. Pode ter certeza que foi. Acho que para nós foi uma sábia decisão, sabe? Foi difícil no começo, foi um passo de coragem, mas acredito que para nós tem sido muito melhor. O passar dos anos, né, agora já, passar dos anos, foi nos dizendo que é melhor, claro. O começo acho que é sempre mais difícil, É né? mais difícil pelo teu Desafiador. medo, sim, pela desconfiança também das outras pessoas. Sim. Então, assim, é bem desafiante mesmo. Mas com o passar do tempo, que a gente vai construindo tudo, toda a nossa trajetória, nossa carreira, nossa confiança, nosso trabalho, então isso é gratificante. Né? Então, não é que a gente trabalhe menos ou mais. Eu acho que a gente está tentando se aperfeiçoar e ser o mais pontual possível. Sim. Para não ter desperdício de tempo, Sim. de trabalho. Então, a gente tenta fazer Verdade. tudo já de forma correta para poder ficar, vamos dizer, de bem. Sim. Fazer uma vez e fazer certo. Certo, sim. E vocês têm uma dica para quem quer começar a empreender em qualquer ramo que seja, um de vocês ou em outro? O que vocês acham que assim, agora depois de anos já da empresa, vocês acham que foi fundamental no começo? Coragem, disciplina Disciplina é importante. e a questão, nós no caso de sócio, tu aceitar. Quando tu tem uma opinião divergente da tua, diferente, tu aceitar a opinião da outra pessoa. Mesmo que daqui a pouco vocês vão discutir como fazer ou como não fazer, tem que aceitar, né? Porque não é tu que toma a decisão sozinho, mas o principal é coragem e não desistir. Não desistir, porque se fosse para desistir, assim, nos primeiros 6 meses, todos os dias eu não entendia se eu tinha tomado a decisão certa, né? Os primeiros 6 meses foram tensos, sabe? De medo, Até sabe? que começa a girar, né? Até que Sim. o negócio começa a andar, demora um Até tu pouco. ver uma luz no fim do túnel, assim, pode demorar um pouquinho, mas ela é gratificante. No início, acho que a gente nos fazia bastante questionamentos. Sim. Tanto que a gente trabalhou um bom tempo na garagem lá de casa, sim, na casa do Luiz. Aí então, enfim, a gente tinha um certo medo do futuro. Sim. Mas o medo também, assim como o medo fazia a gente pensar 2 vezes, também fez com que a gente sempre atuasse mais, sempre fosse mais para frente, impulsionasse, exatamente. Sim. Então acho que a gente captou essa ideia do medo e transformou em trabalho. Transformou em gás. Em gás, exatamente. Para a gente conseguir ter tempo, paciência, buscar recursos para correr atrás do que a gente almejou lá no início. Sim. O medo não paralisou vocês, né? Não. Impulsionou. Impulsionou, exatamente. Como eu disse, a gente vinha de
de empregos, né? Que a gente tinha uma renda, a gente estava estabilizado Mas estava até acomodado, né? Acomodado. Isso, acho que essa é a Sim. palavra. É. E aí a gente teve uma reviravolta bem grande. Né? Então fez com que a gente tirasse a bunda da cadeira e fosse atrás. Sair da zona de conforto. Exatamente, sim. E isso que fez com que a gente buscasse algo diferente. Porque a gente estava numa faixa etária perto de 30 anos, nós dois, né? E a gente queria algo a mais, experimentar algo a mais. O que a gente não estava tendo onde é que a gente estava. Porque nós estávamos se desafiando, né? Exatamente. E aí fez com que a gente tomasse iniciativa, corresse atrás, né? E hoje a gente está numa crescente, tá bem bacana o nosso serviço, né? Então a gente vem se conhecendo, querendo ou não, a gente, embora seja amigo a longa data, sempre tem alguma coisa diferente que a gente pode conhecer do outro. Aprender com o Sim. outro também. Assim como no trabalho. É um estudo constante. A gente não pode parar de dizer que a gente já sabe tudo. Não. E a gente está longe disso. Sim. A gente tem que vir evoluindo, estudando, se aperfeiçoando, para cada vez poder prestar um serviço, um atendimento melhor. A gente quer parabenizar vocês pela sociedade, por fazer dar certo, ter disciplina, foco. Coragem. E desejar coragem e desejar muito sucesso e que venham muitos mais anos pela frente. Obrigado. Assim ou seja. Para vocês também. Amém? Nós estamos nos nossos primeiros 6 meses ainda. Isso é verdade. Que daqui a algum tempo nós estejamos aqui novamente para contar. Contando a expansão, Exato. quando vê, né? Sem ser no quiosque da casa da Estela. A gente tem a nossa própria sala, Tem o né? nosso estúdio bem equipado. Tu sabe que para nós, nosso escritório, a gente montou, porque quando nós íamos nos clientes, né, nós ia se apresentar cru, né? E os clientes, mas onde é que vocês têm escritório de vocês? Aí nós estamos atendendo lá no Moisés, né, lá em Padre Gonzalo, ou lá em casa. Daí, aí depois de um tempo a gente conversando, nós pensamos assim, os clientes ficaram, acontece alguma coisa, onde é que eu vou achar esses loucos? Nunca vi na vida, sabe? Também. Então, daí, por isso daí a gente deu o passo de abrir o escritório, né? Sim. Desejamos sucesso a vocês, que vocês logo abram um espaço de vocês. Amém. Se Deus quiser. Eu gostaria de agradecer então nossos patrocinadores, a LL Store, a Oficina Observo, a Sorvemania, o Espaço Animal, a MRV, personalizações que nos presenteou com essas lindas canecas, o novo patrocinador também que agora é a Lunares Cosméticos, A estética da Ana Laura e também o nosso lanche, que foi patrocinado pela Sabor Caseiro, trouxe doce, lanche e salgado para nós, e também a nossa plaquinha personalizada que foi feita pela Azul. Obrigada.